Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, amados. Eu quero, em primeiro lugar, amados, eu quero agradecer muito a Deus pela vida de todos vocês. Quero agradecer a Deus, quero louvar a Deus porque vocês estão aqui nesta noite, porque vocês decidiram vir aqui para ouvir a palavra de Deus, para se alimentarem do pão que é a palavra de Deus, esse alimento maravilhoso. Vocês saíram das casas de vocês, do conforto dos lares de vocês, para estarem aqui esta noite e receberem da parte do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, que o Senhor possa me usar, porque nós somos apenas instrumentos de Deus, nada mais do que isso, bem sabemos, para que vocês recebam o que eu recebi esta semana. Amém, amados? Glória a Deus. E, amados, eu queria dizer a vocês, explicar a vocês como Deus falou comigo essa semana acerca desta palavra desta noite. E eu comecei a me lembrar do sacrifício de Jesus na cruz, eu comecei a me lembrar de tudo que Jesus passou por nós, para pagar o preço do pecado em nosso lugar. E me lembrei, eu estava também vendo isso, lendo sobre isso, que Jesus, ele proferiu 7 palavras, na verdade 7 frases, quando estava na cruz do Calvário, quando estava sendo crucificado. E uma das palavras que nosso Senhor Jesus disse, foi a que mais me tocou, a que falou comigo tremendamente esta semana e a que eu estou nesta noite trazendo para vocês, queridos. E a palavra que Jesus disse, ela está no livro de João, no capítulo 19, no versículo 30. Vamos abrir aqui a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. A palavra que Deus nos trouxe esta noite é a palavra tetelestai. Tetelestai é uma palavra que vem do grego. E o Evangelho de João foi escrito em grego. E essa palavra está aqui, nesse capítulo 19, versículo 30, que vamos ler agora, amados. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém, amados? Glória a Deus. É esta palavra que tocou tanto o meu coração, esta frase de Jesus, tetelestai, no grego, que significa está consumado, que significa está completado, está terminado, está realizado, está concluído, está feito, está findo. Glória a Deus. Esta foi a palavra que o Senhor falou comigo nesta semana. Tetelestai, está consumado. E eu fiquei pensando nessa palavra, e para que vocês tenham uma ideia do que ela realmente significa, essa palavra tetelestai, no tempo de Jesus, ela era, na verdade, era uma lista que era afixada na porta do cárcere, para onde iam os presos. As pessoas que eram presas, as pessoas que eram colocadas no cárcere, que eram colocadas em correntes, em grilhões, no tempo de Jesus, elas tinham todos os seus débitos, todas as suas faltas, tudo que elas haviam cometido de erros, de pecados, todos os crimes que elas haviam cometido, afixados na porta do cárcere. Então as pessoas, elas sabiam, elas viam, elas tomavam conhecimento do porquê aquelas vidas estavam ali encarceradas. Porque haviam sido levadas cativas porque estavam em prisão. E quando essas pessoas, elas cumpriam o seu tempo na prisão, o seu tempo no cárcere, quando elas cumpriam o tempo que
digamos assim, terminava aquele débito que elas tinham para com a sociedade, no tempo que chegava esse momento em que elas estariam sendo postas em liberdade, que elas já haviam concluído o seu tempo de prisão, era selado, aquela lista era selada, aquele papel era selado, aquele documento era selado com a palavra tetelestai. Essa palavra que indicava que o débito havia sido pago. Essa palavra que indicava que estava concluído, o tempo daquela pessoa estava concluída. Ele já estava livre, ele já podia seguir em frente. Ele já não estava mais com débito nenhum com a sociedade. E eu estava, amados do Senhor, ouvindo uma música muito conhecida de todos vocês esta semana, que é Diante do Trono, aquela música do Apocalipse. E tem um momento da música do Apocalipse, quando está passando o vídeo, quando está ali nós vemos, né, o personagem que faz o papel de João. Nós vemos um momento em que Jesus fala com João e diz assim: não temas, eu sou o início e o fim, o alfa e o ômega. Glória a Deus, aleluia. E quando eu ouvi aquela canção, aquela música, que eu já ouvi tantas vezes, amados, de repente essa palavra tetelestai, essa palavra do grego, ela veio à minha mente, ela veio ao meu coração, e eu comecei a entender. Eu comecei a entender, porque começou, sabe, a minha alma, meu coração a ser invadido por um conhecimento que eu não tinha parado muito para pensar antes. E eu comecei a entender o que significou essa frase de Jesus na cruz, quando ele disse: está consumado. Está consumado, porque Ele é o Todo-Poderoso, porque foi aquele que pagou na cruz do Calvário o preço pelo seu e pelo meu pecado, amados. Ele na cruz do Calvário, queridos, com o seu sangue, Ele pagou um débito que para nós seria absolutamente impossível pagar. Não importa o tempo que ficássemos no cárcere, na prisão, seria absolutamente impossível. Mas Cristo Jesus, o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas essas coisas, com o seu sangue precioso derramado na cruz do Calvário, Ele pagou esse débito por todos nós. Amém, queridos? Glória a Deus. E começou então aquilo a entrar no meu coração de uma forma tão tremenda, amados. Eu fui anotando tudo aqui, tudo que eu fui sentindo. E eu comecei a entender que quando Ele disse está consumado, Ele não disse apenas que estava consumado o fato de que, sim, os nossos pecados, os que cremos nele, estarem perdoados. Glória a Deus. Ele quis dizer muito além disso, muito mais do que isso. Ele quis dizer naquele momento que estava acabado, que estava findo todo o nosso sofrimento, toda a nossa angústia. Ele quis dizer que Ele naquele momento estava nos livrando da terrível opressão, da ansiedade, do medo, da angústia, de todo tipo de sofrimento, da preocupação, da insônia, que nós, seres humanos, muitas vezes temos e sentimos no nosso coração e na nossa alma. Quando Ele levou consigo na cruz do Calvário, todo aquele peso, glória a Deus pela tua vida, amada, glória a Deus. A gente fica um pouco tenso e fica com a boca seca, né? Glória a Deus. Mas o Senhor é bom. Amados, quando Ele colocou na cruz do Calvário aquele selo, pagando o preço por nós e dizendo que nós estávamos livres, nós ficamos livres, nós saímos do cárcere, da opressão, da angústia, da ansiedade, de
toda a insatisfação, de toda a incredulidade, de todo o rancor, de todo o ódio, de toda a cobiça, de todos os pensamentos errados. Ele nos livrou do cárcere que muitas vezes nos traz subjugados a verdadeiro pânico, a verdadeira angústia. Ele nos livrou de tudo. Eu comecei a entender dessa maneira, que Ele nos tinha colocado para fora da cadeia, para fora da prisão, que tinha durante tanto tempo mantido refém a vida de muitos e a minha própria vida. Amém, queridos? Ele levou todas as nossas frustrações. Ele levou todas as nossas decepções. Ele te colocou fora do cárcere, sim, da decepção. Fora do cárcere da frustração. Fora do cárcere do medo, do pânico. Ele te colocou fora de todas essas prisões e todos esses cárceres, porque Ele pagou o preço por você na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A canção, essa canção do Apocalipse, ela diz: Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. E nós ficamos pensando: puxa, Senhor, o Senhor é tão forte, tão grande, tão poderoso. O Senhor pagou o preço do pecado por nós. O Senhor levou cativo o cativeiro. O Senhor concluiu tudo, fez tudo. Mas mesmo assim, nós continuamos muitas vezes nos sentindo inseguros, nos sentindo fracos. Nós continuamos muitas vezes chorosos, tristes, angustiados, sem conseguir dormir, sem conseguir relaxar, preocupados com o tempo, preocupados com as obrigações, preocupados com o hoje, preocupados com o amanhã. Senhor, Tu levastes tudo. Eu comecei a perguntar a Deus, porque eu mesma tenho passado muitas vezes esses momentos. Falei: o Senhor levou tudo. O Senhor está me dizendo que nos colocou livres dessas cadeias, livre desse cárcere, livre dessa prisão, mas eu continuo muitas vezes me sentindo frágil e sentindo toda essa ansiedade tomando conta do meu coração. E aí o Senhor falou comigo de novo. E Ele me levou a Mateus capítulo 11, amados. Mateus capítulo 11. Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 11, outro versículo que eu já tinha lido tantas vezes. Versículo 12. E que de repente começou a ter outro sentido para mim. Glória a Deus. Mateus capítulo 11, versículo 12. Diz assim: porque o reino dos céus é tomado à força, ou como está em algumas outras traduções, é tomado com esforço. E pela força se apoderam dele, e com esforço se apoderam dele. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. E quem se apodera do reino de Deus? Senão nós, os seus filhos. Nós nos apoderamos do reino de Deus. Mas nós temos que nos apoderar, amados, conforme diz a palavra, com esforço, com luta. E nesta noite, amados, o que Deus está falando com vocês e o que Deus falou para mim é que nós temos que lutar. Sim, nós temos que lutar, nós temos que ser ousados, nós temos que ser determinados, nós temos que ser perseverantes e realmente conquistar o reino de Deus. Conquistar a palavra do Senhor na nossa vida, conquistar as promessas de Deus para a nossa vida. E isso se conquista com esforço.
É por isso, amados, que sim, Jesus já concluiu tudo na cruz do Calvário. Sim, Ele já te libertou de toda ansiedade, toda angústia, todo medo, todo sofrimento. Sim, o Senhor fez tudo por você, mas, atenção, você vai ter que lutar. Você vai ter que se esforçar para conquistar a tua porção no reino de Deus. Amém, queridos? E o Senhor começou a falar comigo e eu me lembrei, glória a Deus, aleluia, que Jesus Cristo era o único herdeiro do reino de Deus. Mas quando Ele entregou a sua vida no nosso lugar, na cruz do Calvário, e nós passamos a acreditar nele, nós nos tornamos co-herdeiros com Ele. Então Ele dividiu o seu reino conosco. Ele dividiu a sua herança conosco. E todos os tesouros que há nela. Glória a Deus, aleluia. Como essa palavra tremenda desta noite que o Senhor está nos trazendo. E eu estava na quinta-feira, amados, falando sobre isso na nossa reunião de oração, e eu estava falando, amados, nós temos que ser ousados, nós temos que ser determinados, nós temos que realmente ser perseverantes. E eu lembro que a Maria, nossa irmã, que é daqui da igreja, da diaconia, ela se levantou naquele momento e falou: Açucena, deixa eu te contar uma coisa. A minha tia, ela começou a dizer, ela estava com câncer. E ela veio para São Paulo para fazer o tratamento com quimioterapia, tudo que era necessário. E ela passou por muitas sessões de químio, e chegou um momento em que o médico a chamou ao seu consultório e falou assim com ela: olha, a senhora já pode voltar à sua cidade, a senhora já concluiu todo o seu tratamento, né, de quimioterapia, mas eu quero lhe dizer uma coisa. A senhora tem 6 meses de vida. Eu não lhe dou mais do que 6 meses de vida. Naquele momento, aquela mulher, sabe o que ela fez? Ela se levantou da cadeira e, apontando o dedo para o médico, tem que ter muita ousadia para fazer isso, hein, amados? Ela disse assim: quem é o Senhor para determinar o tempo que eu vou viver? Quem é o Senhor para determinar o tempo que eu vou ficar aqui sobre a face da terra? O único que pode decidir e determinar o tempo que eu vou viver, o tempo que eu vou ter de vida, é Deus que me criou. Ele me viu no ventre de minha mãe. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu vou voltar para minha cidade sim, glória a Deus, que mulher determinada. Mas se eu vou voltar, e eu já estou voltando curada. Glória a Deus, aleluia, porque foi Jesus que me curou. Ela disse assim para o médico. E ainda disse assim: nunca mais eu vou colocar meus pés aqui de volta no seu consultório. Nunca mais. Eu quero voltar a pôr os pés aqui. E essa mulher voltou para a sua cidade. Ela viveu mais 10 anos, queridos. 10 anos mais. E não morreu de câncer. Glória a Deus, aleluia. Essa mulher foi ousada e determinada. Amém. Ela tomou posse da sua porção do reino. Ela tomou posse da sua herança. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. E eu fico assim pensando, amados, oh, glória, aleluia. Como a palavra de Deus é tremenda. Vamos abrir em Colossenses 3,15. Quero mostrar mais uma coisa para vocês, porque Deus foi falando, né? Foi falando, eu fui anotando, glória a Deus, né? Deus é bom demais. Serviu muito para mim, está servindo, como eu sei que vai servir para vocês também. Glória a Deus. Vejam o que Deus fala em Colossenses 2,15. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Glória a Deus, aleluia. E despojando, ou seja, privando da posse. Despojar é privar da posse. E despojando, privando da posse, saqueando os principados e as potestades,
publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém, queridos? Então, o inimigo que antes tinha posse, né, da vida dessa mulher, da vida de todos nós, antes de conhecermos a Cristo, eles foram privados dessa posse. No dia que Jesus Cristo entregou seu Espírito ao Pai, no dia em que Jesus Cristo pagou o preço da cruz por nós, no dia em que Jesus Cristo pagou todos os pecados por nós, e disse, tetelestai, está consumado. Glória a Deus, glória a Deus. Ele saqueou o inferno, ele saqueou o inimigo e nos livrou daquele cárcere, daquelas prisões. Mas, amados, não se enganem, o reino de Deus é conquistado com luta. O reino de Deus é conquistado com esforço. A tua porção do reino, você vai conquistar com o teu esforço e com a tua luta. A tua parte você vai ter que fazer. E sabe qual vai ser a tua luta, amado? Porque Deus já despojou todas essas potestades e hostes malignas. Mas sabe quando muitas vezes a gente tem que lutar contra nós mesmos? Já pensaram nisso? Como muitas vezes nós temos que lutar contra nós mesmos. Como muitas vezes nós temos que lutar contra os pensamentos que vêm à nossa cabeça, à nossa mente. Como muitas vezes nós temos que lutar contra os sentimentos que invadem o nosso coração. Como muitas vezes nós temos que lutar contra todo pensamento errado, todo sentimento errado, tudo que nós vemos de errado. E que o inimigo também vai colocando na nossa mente, nos nossos ouvidos, nos nossos corações. Como nós temos que lutar. Glória a Deus. Amados, essa mulher, ela lutou contra um diagnóstico médico. Ela lutou contra um diagnóstico que dizia que ela tinha 6 meses de vida. Mas ela não aceitou. Glória a Deus. E nós também vamos ter que lutar muitas vezes, e já lutamos muitas vezes, como aqui já foi dito, quantos testemunhos já ouvimos, quantas vezes nós não temos que lutar, amados, contra sim diagnósticos médicos que nos trazem tristeza, angústia. Quantas vezes não temos que lutar, amados, contra sentimentos de solidão? Quantas vezes não temos que lutar, amados, contra sentimentos de ciúmes? Não é verdade? De cobiça. Quantas vezes não temos que lutar contra a nossa incredulidade, quando pensamos que não vai acontecer conosco. Não vai acontecer, eu não vou alcançar essa vitória, eu quero muito isso, mas não é para mim, ou minha família não vai ser salva, ou as minhas finanças, não sei se eu vou ter dinheiro suficiente para cobrir todas essas despesas e pagar todas essas contas. Quantas vezes temos que ficar lutando contra todos esses pensamentos que invadem o nosso coração e a nossa alma? A preocupação com o trabalho, a preocupação com a segunda-feira. Eu mesma já passei por isso, quantas vezes aqui também, pensando, puxa, amanhã, né, tem que trabalhar, tanta coisa para fazer. Quantas vezes eu tive que lutar contra os pensamentos que invadiam a minha alma, o meu coração, para focar a minha mente na palavra, para focar a minha mente no pão que Deus estava me trazendo naquela noite, com o qual eu queria me alimentar, e eu precisava me alimentar. Quantas vezes eu não lutei contra a ansiedade que me invadia, medo sim de não ter dinheiro para pagar todas essas contas, a preocupação, o filho que não está na casa do Senhor. Quantas vezes perdi noites de sono, clamando, orando, suplicando ao Senhor. Quantas noites. Então eu sei o que eu estou falando, amados, porque eu vivi tudo isso que eu estou falando para vocês. Mas o Senhor começou a falar para mim, você tem que conquistar, você tem que lutar, você tem que fazer a tua parte, você tem que ser ousada e você tem que confiar. Falei, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Amados, muitas vezes, como está em João capítulo 3, versículo 30,
vocês vão ter que se lembrar desta passagem que diz que diminua eu para que Ele cresça em mim. Amém, queridos? E sabe o que eu sinto quando eu leio essa palavra em João 3,30, já decorei? Que eu preciso diminuir, sim. Eu preciso diminuir, porque enquanto eu estou grande, sabe o que acontece? Eu penso tudo de errado. É quando eu fico ansiosa, é quando eu fico com medo, é quando eu fico preocupada. Porque eu não dou espaço para Jesus. É só a minha mente trabalhando 24 horas por dia com um monte de pensamentos que não são de Deus, porque eu não estou permitindo que Cristo Jesus cresça em mim. Porque se eu permitir que Jesus cresça em mim, amados, eu sei que eu vou ter pensamentos de vitória, eu sei que eu vou crer, eu sei que eu vou focar a minha vida no Senhor, eu sei que eu vou ter esperança. Eu sei que eu vou entender que Deus tem muito mais para mim do que aquilo que estou vendo naquele momento. Então, muitas vezes, queridos, muitas vezes você vai precisar diminuir para que Cristo Jesus cresça em você. E quando Ele crescer em você, pode ter certeza absoluta que quando Ele tomar conta da tua vida e crescer realmente em você, você vai se sentir forte. Você vai se sentir determinado, você vai se sentir ousado, você vai realmente tomar posse do reino de Deus, a tua porção, e você vai entender e acreditar no tetelestai, está consumado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Marta, amados, ela estava muito atarefada. Vocês conhecem essa passagem bíblica, né? Está no livro de Lucas, no capítulo 10. Ela estava muito atarefada porque Jesus havia chegado à sua casa com os apóstolos e um monte de gente também. E essas duas irmãs, Marta e Maria, elas estavam recebendo aquelas pessoas todas. E Marta estava muito preocupada. Teve momentos que eu me senti Marta, de coração, sinceramente. Marta, ela estava preocupada. Marta, ela queria preparar a comida, né, para poder alimentar a todas aquelas pessoas. Marta estava preocupada com o tempo. Marta estava preocupada com o tempo cronos, né, o tempo nosso, o tempo do ser humano, aquele do relógio, dos minutos, das horas, dos dias, das semanas. Marta estava preocupada com isso. Em servir a Jesus e servir aquelas pessoas. Ela só estava focando num monte de trabalho que ela tinha que ter, um monte de obrigações que ela tinha, um monte de coisas que ela tinha que fazer. Mas sabe a parte mais legal de todas? É que Maria, glória a Deus se vocês sabem disso, que conhecem a palavra, Maria, eu tenho certeza, eu até fico imaginando, ela se sentou aos pés de Jesus. Maria, ela entrou no kairós de Deus, no tempo do Senhor, aquele que não tem relógio, aquele que não tem minutos, aquele que não tem dias nem semanas, no kairós de Deus. E sabe o que aconteceu? Ela se esqueceu de preparar comida, se a casa estava mais limpa ou mais suja. Ela não se preocupou se aquelas pessoas tinham que ser alimentadas ou não. Sabe com o que ela se preocupou? Ela se preocupou em ouvir a voz de Deus. Ela se preocupou, ela não ficou preocupada em entrar e sair, em preparar uma coisa e outra, não. Ela se preocupou em receber o alimento que Jesus estava trazendo para ela naquela noite. Maria se sentou aos pés do Senhor, e Maria se alimentou, e Maria foi lavada com aquela água pura, que vem do trono de Deus, foi saciada na sua sede, saciada na sua fome. Ela não estava preocupada se tinha que preparar isto ou aquilo, ou se alguém ia sentir fome ou não ia sentir fome. E se vocês prestarem atenção, em nenhum momento Jesus chega para Marta e fala assim: Marta, ô Marta, vem cá, mulher, para com tudo isso, senta aqui do meu lado, tenho tanta coisa para te contar, tanta coisa para te dizer, né? Vem cá ouvir o que eu tenho para te dizer. Marta, vem cá, para com tanta preocupação. Em nenhum minuto Jesus fez isso, em nenhum momento, em nenhum momento. Mas quando Marta vai e se queixa a Jesus sobre a sua irmã que não a estava ajudando,
Jesus diz: Marta, Marta, como você se preocupa com tantas coisas que não são importantes. Estou falando com as minhas palavras, mas vocês conhecem muito bem. Maria escolheu a melhor parte. Maria está ouvindo a palavra, Maria foi sábia. Que importa se estas pessoas estão com fome ou não? O que importa é alimentar o espírito. Ninguém vai morrer se almoçar mais cedo ou mais tarde, se jantar mais cedo ou mais tarde. Ninguém vai morrer. Dá para esperar, não tem problema nenhum. O que importa agora é ouvir a palavra do Senhor. O que importa agora, queridos, é nós ouvirmos a palavra do Senhor. É nós recebermos este alimento. Não importa o que vai acontecer na segunda-feira, na terça-feira, não importa o amanhã, o que importa é o agora, o que importa é o hoje, o alimento que você está recebendo do Senhor nesta noite. É o que Deus está te dizendo. Ele está te dizendo: olha, está tudo consumado. Relaxa, descansa, para de se preocupar tanto, toma posse da tua herança, confia em mim, confia em mim. É o que o Senhor está dizendo nesta noite para todos nós. Chega de ansiedade, chega de tanta perturbação, chega de tanto medo, chega de tanta angústia, chega de tanto choro, tanto sofrimento. Dá um basta. Começa a olhar para mim, que eu cresça em você, que você diminua com tanto sofrimento na tua alma e no teu coração. Deixa eu crescer em você. Deixa eu crescer em você, deixa eu te dizer tudo que eu tenho para a tua vida. Para cada dia basta o seu mal, basta um dia de cada vez. Calma, amanhã vai ser um pouco melhor que hoje. E assim irá sendo cada dia mais. Glória a Deus, aleluia. Maria ouviu o Senhor. Glória a Deus, ela entrou no Kairós de Deus. Deus seja louvado. Eu quero entrar no Kairós de Deus. Amados, na terça-feira da semana passada, eu estava ensinando os meus alunos, são de comércio exterior, do período noturno ali da Faculdade de Tecnologia. E eu queria ensinar assim eu estava ensinando uma parte da gramática, e o espanhol, ele é assim, a parte da fonética ela é fácil, porque vocês entendem com facilidade. Eu também, né, quando comecei a estudar, a gente consegue, os que falam português, né, nós, né, conseguimos entender com uma certa facilidade tudo, mas a parte da gramática é complicada. Tão complicada quanto o português, e vocês sabem, né? O português não é um idioma fácil. E eu estava tentando assim contextualizar aquela parte da gramática e tive uma ideia para facilitar, né, o entendimento para os meus alunos. Eu disse assim para eles: olha, vamos fazer uma coisa, se reúnam em pequenos grupos de 3, 4, e vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer uma lista. Eu quero que vocês listem tudo quanto é assim, ideia positiva, ideias boas, né? Ideias assim de sucesso mesmo, com relação ao nosso país. Porque nós temos ouvido só problemas, né? Só tanto infortúnio aí, né? Só tantos comentários negativos, né? Só se fala na crise e tudo. Olha, eu quero que vocês façam uma lista de tudo que vocês acreditam que de bom vai acontecer com o nosso país e com as nossas vidas. E aí um aluno começou a brincar, a falar ali da Dilma, né? Começaram a rir, a brincar, já fazer aqueles comentários todos que vocês já devem imaginar, devem ter ouvido muitos, né? E ele começou a brincar assim e tal, e os outros também começaram a falar algumas coisas negativas. Eu falei: olha, queridos, vamos parar, para um pouquinho. A palavra de Deus diz, e o irmão falou: tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que tem boa fama, tudo que tem algum proveito, né? Nisso pensai. Tudo que é digno de louvor, tudo que é amável, nisso pensai. Eu disse isso a eles. A palavra de Deus diz isso. A Bíblia é sábia, eu falei para os meus alunos. E a Bíblia nos ensina a pensarmos só em coisas boas, só no melhor, só no que vale a pena, só no que é importante, só no que presta. Viu? Falei para eles: vamos pensar só em coisas boas.
E comecei a falar, porque quanto mais nós pensamos em coisas ruins, quanto mais nós falamos coisas ruins, pior as coisas ficam. E vou falar para vocês, falei para os meus alunos, há poder nas nossas palavras, porque está escrito isso na Bíblia também. E amados, olha, comecei a falar, e quando eu percebi, eu estava quase que pregando já para a classe. Foi. Gente, eu nem percebi, foi quase que automático. Já fui falando, comecei a citar um monte de passagens bíblicas, sabe? E aí, mas o mais extraordinário de tudo, o mais incrível de tudo, vocês não vão acreditar, é que eu vi aqueles homens e mulheres, muitos deles chefes de família, mães também, né? São do curso noturno, geralmente já são todos casados, a maior parte casados. Amados, eles estavam com os olhos fixos em mim. Eles estavam me ouvindo com toda a atenção, eu falando da palavra, né? E eu falando tudo que Deus diz. E eles estavam me ouvindo com toda a atenção, estavam completamente focados em mim. Eu falei, nossa, meu Deus, que pena que não é assim em todas as aulas, né? Oh, glória, que se fosse assim as aulas seriam maravilhosas. Mas eu fiquei tão... Gente, aquilo me surpreendeu de uma forma tão incrível. Eu falei, meu Deus... Eles estão prestando atenção no que eu estou dizendo, eles estão ouvindo. E muitos faziam assim, que nem as irmãs estão fazendo, os irmãos estão fazendo. Eles moviam a cabeça, concordando com aquilo que eu estava falando sobre a palavra do Senhor. E eu percebi, amados, como as pessoas estão ávidas, estão sedentas, estão precisando ouvir que nós digamos que há um Deus poderoso. E que na sua palavra há a palavra de poder, a vitória, a promessa, a sabedoria, a conhecimento. Eles estavam todos focados em mim, os olhos fixos em mim. Olha, eu assim, nunca me senti tão realizada em nenhuma aula. Aquela foi joia. Parecia a aula magna aquela, magnífica, perfeita. Amados, é isso que as pessoas querem ouvir, é isso que nós precisamos ouvir, e nós temos este livro aqui. E nos esquecemos de abri-lo e de lê-lo. E nos esquecemos o que aqui está escrito. Falei, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus que em algum momento a gente tem a oportunidade de estar passando tudo que a gente aprende na casa do Senhor. Não é verdade, amados? Glória a Deus. Amados, a palavra que eu trouxe para vocês nessa noite é uma palavra curta, é isso. Eu queria falar para vocês que não deixem, sabe, o inimigo fazer ninho na mente de vocês, não deixem. Lutem contra todos os sentimentos errados, lutem contra tudo de errado que vocês virem, que vocês ouvirem, lutem contra tudo que vier à mente de vocês e que não acrescenta nada, não acrescenta nada. Porque está escrito em Provérbios, no capítulo 18, que torre forte é o Senhor, e para ela corre o justo e está em segurança. Glória a Deus. E esta aqui, amados, esta aqui é a nossa torre forte. Esta palavra é a nossa torre forte. Quando vierem os rumores de coisas ruins, leiam a palavra, lembrem-se do que Jesus Cristo fez, lembrem-se do que o Senhor nos ensinou, lembrem-se dessa palavra tetelestai, do grego, está consumado, está acabado, está realizado. Está concluído, está findo. Amém, queridos? Porque aí vocês vão conseguir caminhar a passos largos em direção à vitória. Porque vocês não vão mais se deixar abater. Porque mesmo que num primeiro momento venha bata aquela ansiedade, vocês lembrando do que Cristo Jesus fez, e do que Ele disse, do que Ele deixou para nós, as suas promessas, vocês vão se reerguer. Aleluia! E vocês vão sentir que vocês sim podem, como diz a palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Vocês vão sentir que vocês podem aprender mais, vocês podem alcançar os mais altos cargos e postos, vocês podem fazer muitas coisas, porque Deus nos capacita e vos capacita. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Glória a Deus.
Então, amados, tetelestai, está consumado. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia, em nome de Jesus. Eu vou pedir agora, será que o louvor poderia vir aqui para tocar aquela canção da Arca do Trono? Pode ser aquela do Apocalipse. Deus Todo-Poderoso, aleluia. Nós vamos ficar de pé. Fiquem de pé, amados. Eu quero orar por vocês, enquanto os irmãos estão se posicionando. Eu quero orar por vocês, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Depois, se o irmão quiser fazer o apelo, amém, querido? Glória a Deus. Há alguém aqui que nunca entregou a sua vida para Cristo? Que nunca realmente disse, eu quero esse Jesus que declarou que está tudo consumado na minha vida, que me colocou livre do cárcere, da prisão, do engano, da mentira, do pecado, do ódio, do rancor, do ressentimento, da mágoa, da tristeza, da angústia. Alguém aqui, que está aqui hoje, nessa noite, nunca chegou a dar esse passo em direção a esse Jesus? A esse Senhor maravilhoso? Se alguém está assim, que ainda não deu esse passo para o Senhor, levante a sua mão. Levante a sua mão, querido. Mas se todos vocês já entregaram suas vidas a Cristo, oh glória a Deus, aleluia, é de vocês o reino, amém, amados? É nosso reino, glória a Deus. Vamos então fechar nossos olhos e orar em nome de Jesus. Pai, eu quero neste momento, Senhor, em nome de Jesus Cristo Nazareno, vosso amado Filho e nosso Senhor, colocar diante do vosso trono, Deus, colocar diante do vosso altar, Senhor, este corpo, Pai, este rebanho, este aprisco, Senhor dos exércitos, cada um de nós, Senhor, que aqui está nesta noite, Deus, cada um de nós, Senhor, meu Deus, meu Pai, assim como suas famílias representadas aqui, Senhor, e pedir, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, cresce em nós, Pai. Cresce em nós, Senhor, faz com que diminuamos, Senhor, que diminua, Senhor, em nome de Jesus, todos os medos, toda a ansiedade, toda a angústia, todo o sofrimento, toda a dor, em nome de Jesus. E que o Senhor cresça em nós, Senhor, com as suas promessas, com o seu reino, com a sua palavra, com o seu agir, com o seu operar. Senhor Jesus, Tu és o verbo, aleluia, Tu és o verbo, Senhor, e verbo é ação, ó Deus, verbo é ação, Senhor. Senhor, age a favor deste povo, age a nosso favor, endireita as nossas veredas, Pai, endireita os nossos caminhos, Deus Cristo Rei, endireita, meu Rei Jesus, porque o Senhor já pagou o preço por nós, e o Senhor nos libertou. Glória a Deus. Tetelestai, aleluia, está consumado o teu amor na nossa vida, está consumado o teu poder, está consumada a tua justiça, está consumado, Senhor, meu Deus, meu Pai, tudo. Nossa vida se enche de alegria, porque Tu és conosco e és por nós, Senhor, e ninguém vai nos abater, ó Pai, porque maior és Tu que em nós habitas do que aquele que está no mundo, Senhor. E nós Te glorificamos, ó Pai. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.